Nova York, 17 de outubro de 1956. Um torneio de xadrez estava em andamento e entre os participantes havia um jovem de apenas 13 anos, praticamente desconhecido. Mas, apenas 20 jogadas após o início de sua partida, um grupo silencioso de espectadores começava a se reunir ao redor, hipnotizado por suas jogadas. Tanto seu oponente quanto os presentes sabiam que estavam testemunhando um momento histórico. Para muitos, aquela partida se tornaria a melhor da história. Para outros, apenas uma das melhores. Mas o que ninguém podia negar era que naquele tabuleiro estava prestes a ser pintada uma verdadeira obra-prima. Com as peças brancas, Donald Byrne, um jogador de 26 anos, mestre internacional e reconhecido como um dos mais fortes do torneio, iniciava a partida com cavalo F3. Do outro lado do tabuleiro, Robert James Fischer, o jovem prodígio de 13 anos, respondia no mesmo tom com cavalo F6. O jogo seguia com C4, G6, cavalo C3, bispo G7, D4. As pretas rapidamente realizavam o roque, enquanto as brancas desenvolviam seu bispo. Fischer, conhecido por sua predileção pela defesa índia do rei, no entanto, nesta ocasião, ele decidiu empregar a defesa Grünfeld, avançando com D5. As brancas seguiram desenvolvendo sua dama para B3, enquanto as negras capturaram em C4. A dama branca retomou o peão e, neste momento, o peão em C7 passou a estar duplamente atacado. Fischer, mantendo a precisão, defendeu com C6. O Sr. Byrne avançou com I4. Enquanto Fischer respondeu desenvolvendo o cavalo da dama para D7. Byrne, então, mobilizou sua torre para D1, uma jogada estratégica que visava sobreproteger o centro, impedindo possíveis rupturas centrais com I5 ou C5. Fischer avançou o cavalo para B6, atacando a dama branca, que poderia ter se posicionado em B3 ou D3 para maior segurança. Porém, Byrne arriscou ao mover a dama para C5, expondo-a desnecessariamente. Fischer continuou o desenvolvimento do bispo. Neste ponto, ocorre um erro muito instrutivo por parte das brancas, exatamente o que não devemos fazer. As negras já desenvolveram todas as peças e realizaram o roque, mas as brancas ainda não desenvolveram o bispo nem fizeram o roque. Este rei permanece no centro do tabuleiro, e um rei no centro do tabuleiro é sempre algo muito perigoso. O que deveria ser feito? Desenvolver o bispo para I2, evitando que os peões sejam dobrados e preparando o roque. Porém, o Sr. Byrne não faz nada disso e decide mover novamente o bispo para a casa G5. Um claro erro de conceito. Esse movimento acabou sendo o erro decisivo da partida. Embora as brancas aparentassem estar sólidas, estavam completamente perdidas. A complexidade estava em identificar como as negras poderiam aproveitar esse erro. O raciocínio por trás da próxima jogada de Fischer foi brilhante. Ele percebeu que o rei branco ainda estava no centro e que a dama e o bispo brancos estavam separados por 3 casas, a distância exata para um garfo de cavalo em I4. Além disso, embora o bispo branco estivesse defendido pelo cavalo em F3, esse cavalo estava cravado pela torre em D1 e podia ser eliminado. No entanto, para que isso funcionasse, era necessário desviar o cavalo de C3, já que ele defendia o peão em E4. Foi aqui que Fischer demonstrou sua genialidade. Jogou cavalo A4, uma manobra espetacular que devastou a posição do adversário. 2 sinais de admiração para essa jogada magistral. Mas o que acontece se as brancas aceitarem a oferta e capturarem o cavalo? Bem, nesse caso, o que mencionamos anteriormente se torna realidade. O peão em I4 fica indefeso e é capturado.
atacando simultaneamente a dama e o bispo. Agora, se a dama branca se mover para uma casa onde não defenda o bispo, digamos apenas como exemplo, dama C4, as negras simplesmente eliminam o cavalo e, ao capturar, o bispo branco também fica desprotegido. As negras recuperam sua peça, deixando as brancas em ruínas estratégicas. Isso força as brancas a encontrar uma jogada que mantenha o bispo protegido. Uma solução possível seria capturar o peão em I7 com a dama, criando ao menos uma resistência temporária. A partir deste ponto, as negras têm várias maneiras de obter uma vantagem imensa. A mais simples seria jogar dama A5, dando cheque e, ao mesmo tempo, atacando o cavalo. Após uma resposta como cavalo C3 seguida de cavalo por C3, as brancas lamentariam profundamente não terem realizado o roque antes, já que sua dama ficaria cravada com torre e 8. Claro, existem muitas outras variantes que o jovem Fischer teve que calcular até o final, mas aqui destacaremos apenas as mais instrutivas. O que é certo é que se as brancas tivessem capturado o cavalo em A4, teriam perdido rapidamente. Por isso, o Sr. Burney evitou a armadilha e decidiu recuar sua dama ameaçada para a casa A3. Depois disso, Fischer continuou eliminando o cavalo em C3 para, em seguida, capturar o peão em I4. As negras conseguiram conquistar um importante peão central, mas as brancas rapidamente o recuperaram capturando em I7 com o bispo. A dama negra se desenvolveu para B6 e a torre em F8 ficou sob ataque. Se as brancas decidem capturar a torre, as negras retomam com o bispo, atacando a dama branca, e após um movimento como dama B3, podem capturar o peão em C3. Neste caso, as brancas não poderiam capturar o cavalo devido ao lance bispo B4, ganhando imediatamente. Se em vez de capturar o cavalo, as brancas optarem por trocar as damas, as negras retomam com o peão, obtendo uma enorme vantagem. A torre branca seria atacada, o bispo negro chegaria a B4, expondo ainda mais o rei branco no centro do tabuleiro, além de possibilitar a captura de mais um peão. Por essas razões, o Sr. Byrne escolheu não capturar a torre e decidiu se concentrar no desenvolvimento, posicionando seu bispo em C4, na tentativa de realizar o roque e colocar seu rei em segurança. Mas Fischer segue implacável, fazendo a melhor jogada nesta posição complexa e conquistando mais um peão com cavalo por C3. Uma jogada precisa. Se esse cavalo for capturado, as negras podem cravar o bispo com torre e 8 e recuperar a peça com vantagem material. Por isso, as brancas decidem primeiro retirar o bispo para C5, afastando-o do perigo na coluna I. No entanto, as negras continuam a pressão, dando um cheque ao rei com torre e 8. O rei branco recua para F1. Agora Fischer enfrenta um dilema interessante. Sua dama está atacada e o cavalo também está sob ameaça. Mas assim que a dama negra se mover, as brancas terão a oportunidade de capturar o cavalo em C3, ganhando material. Para resolver esse problema, Fischer realiza uma das jogadas mais bonitas de toda a história do xadrez. Um movimento que, com certeza, já havia calculado previamente. A jogada bispo e 6. 2 sinais de admiração para essa jogada. Yuri Averbach, renomado grande mestre e teórico, descreveu Fischer como um jogador com um talento diabólico para o xadrez. A ideia desse movimento é que se o bispo for capturado, perde-se o domínio dessa diagonal, e as negras podem dar um espetacular mate em 5 jogadas, começando com dama B, 5 cheque. O rei deve se mover para G1 como única jogada, segue cavalo e 2 cheque, o rei deve retornar para F1, continua com cavalo G, 3 cheque duplo, cheque com o cavalo e cheque com a dama. Depois que o rei for para G1,
segue-se com dama F1, sem opções para as brancas além de capturar, com a torre, após o que o cavalo chega a I2, dando um espetacular mate. Um belo cheque-mate, completamente digno de admiração. Mas claro, tudo isso acontece apenas se as brancas capturarem o bispo em I6, mas em vez disso, elas decidem capturar a dama, atacada em B6. Depois disso, Fischer captura o bispo em C4, e o rei branco fica sob um ataque similar ao da variante anterior. A tática pune quem erra estrategicamente, e quando as brancas atrasaram o roque, deixando o rei no centro, cometeram o erro definitivo. Agora, tudo joga a favor das negras. Segue-se um cheque, e a única opção é mover o rei para G1. O cavalo chega a I2 dando cheque, o rei deve ir para F1, única jogada, as negras capturam o peão em D4 com cheque descoberto, o rei retorna para G1, o cavalo volta a I2 e o rei retorna a F1. Após essa sequência forçada, Fischer continua com outro cheque descoberto, desta vez em C3, atacando a torre. O rei não pode fazer nada além de retornar a G1. Antes de capturar a torre, Fischer captura o bispo em B6, atacando a dama branca. A dama move-se para B4, atacando o bispo em C4, mas em vez de capturar a torre em D1, Fischer realiza o forte movimento torre A4, uma jogada intermediária digna de admiração. A torre defende o bispo, o cavalo defende a torre e o bispo defende o cavalo, mostrando uma perfeita coordenação das peças negras. A dama branca não consegue defender a torre em D1 e, como consolo, captura o peão em B6. Fischer, então, captura a torre. O resultado de todo esse labirinto tático é que ambas as cores têm uma torre e um cavalo, mas as negras possuem 2 bispos e uma torre contra a dama branca, além de um peão extra no flanco da dama, o que representa uma vantagem material significativa. Agora, embora a partida esteja decidida, do ponto de vista material, resta a parte técnica, pois, se as negras não coordenarem bem as peças, a dama branca pode, a qualquer momento, aplicar um ataque duplo em 2 peças negras e complicar a vitória. Vamos ver como Fischer supera essa dificuldade. As brancas continuam com H3, buscando trazer a torre para o jogo. As negras seguem capturando outro peão com torre por A2. O rei branco sobe para H2, ameaçando o cavalo em D1, que escapa capturando em F2. A torre branca finalmente entra em ação com torre I1, mas esta é trocada com a captura pela torre negra. Um cheque intermediário é dado em D8, forçando as negras a recuar o bispo para F8. Agora, a torre é capturada com o cavalo por E1, e as negras seguem com o bispo D5. Aqui começamos a ver como todas as peças negras se defendem entre si. O cavalo branco entra no jogo com cavalo F3, enquanto o cavalo negro se reposiciona com o cavalo I4. A dama branca vai para B8, atacando o peão em B7, mas este avança para B5. Para a dama branca, é uma situação desesperadora, já que todas as peças negras estão protegidas entre si, tornando-o impossível atacar qualquer uma delas. As brancas tentam algo com H4, mas isso é contido com H5. O cavalo branco avança para I5, ameaçando saltar para D7, aproveitando que o bispo está cravado. Contudo, isso é facilmente resolvido com rei G7, liberando o bispo da cravada. Agora, esse cavalo não pode se mover, pois as negras dariam cheque com bispo de 6, ganhando a dama. Então, as brancas decidem mover o rei para G1, após o que as negras continuam com o cheque na casa C5. Neste ponto, as brancas sabem que estão completamente perdidas, sem chances de salvação. Há um mate em poucas jogadas e estavam prestes a desistir. No entanto, para reconhecer o mérito,
e a energia com que aquele jovem de apenas 13 anos havia jogado, decidiram continuar até o final, de forma emblemática, e moveram o rei para F1. Segue então com o cavalo G3, cheque. O rei branco não pode ir para a segunda fila, nem retornar para G1. A única opção é ir para I1. Agora, as negras continuam com o bispo B4, cheque. O rei não pode ir para F1 devido ao cavalo. A única opção é se mover para D1. Repete-se o mesmo padrão com bispo B3, cheque. O rei não pode voltar para I1 e a única casa disponível é C1. A sequência continua com cavalo e 2 atacando novamente. O rei não pode retornar para D1 por causa do bispo. A única opção é ir para B1. Segue então com cavalo C3, cheque. O rei não tem mais casas e deve ir para C1. E, finalmente, o último lance da partida, torre C2, cheque-mate. Este encontro não apenas deixou os espectadores boquiabertos, mas também catapultou o nome de Fischer ao cenário mundial. Espero que tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo.